Lucas capítulo 12, versículo 7. E até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. E digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Jesus trabalha com relacionamento íntimo. Se tem Jesus no meio, se tem parte com Jesus, tem que ter intimidade com Ele, tem que ter comunhão, tem que ter vibração, tem que ter revelação, tem que ter comprometimento. Se tem Jesus no negócio, tem que ter comprometimento, tem que ter envolvimento. Jesus não trabalha sem intimidade. Você conhece bem, a mãe aqui conhece bem seus filhos? Alguma mãe aqui sabe quantos fios de cabelo tem na cabeça de um filho? Fala, não, eu tenho muita intimidade, eu amo meu filho, e eu sei quantos fios de cabelo tem na cabeça do meu filho. Eu acho que isso é o máximo da intimidade. Do máximo é fácil. É o máximo da intimidade. Fala se não é. Você tem tanta intimidade assim com seu marido, que não sofre de calvície, de saber quantos fios de cabelo tem na cabeça dele? Eu acho que isso é o máximo da intimidade. Jesus chegar e falar, olha, eu sei quantos fios de cabelo, eu sou tão íntimo de vocês, eu estou tão próximo de vocês, eu tenho tanto zelo por vocês, eu tenho tanto cuidado por vocês, que eu sei quantos fios de cabelo tem na cabeça de vocês. É ou não é o máximo de intimidade que uma pessoa pode ter com a outra? É muita coisa, não é? Sua intimidade, nem com seu filho não chega no nível desse. Você fala, eu sei quantas pintinhas tem no corpo dele, mas quantos fios de cabelo tem, você não tem condição de ter esse tipo de intimidade com ninguém. Jesus tem com você. E Jesus deseja, e só para Ele só serve relacionamentos íntimos e pessoais. Só serve para Ele se for assim. É Ele em você e você nele. Igual escrito em João capítulo 15, versículo 7. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vocês, então vocês serão meus discípulos. Pedireis tudo o que quiserdes e eu vos farei. Quando você tiver esse nível de intimidade com Ele, tudo que você pedir, Ele vai fazer. É isso que a palavra fala. Você sabe por que muitas pessoas pedem e não recebem? Precisa de ficar andando atrás de profeta, e vai na irmã fulana, irmã ciclana, e desliga o telefone da irmã fulana, mas não gostou da profecia, aí já liga direto para a irmã ciclana. Você sabe por que existe esse tipo de crente? Porque não tem intimidade com Deus, como os profetas têm, as profetisas têm. Porque a palavra é muito clara. Se vós estiver, abra sua Bíblia em João 15, 7. Vê se é eu que estou dizendo isso. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo, o que quiserdes, e vos será feito. Tudo! Sabe o que é tudo? Tudo é simplesmente tudo. É isso que Jesus veio fazer aqui na terra, ter intimidade com o homem,
para que o homem chegue até Deus diretamente através dele, através dessa intimidade. Você sabe por que tem crente deprimido? Você sabe por que tem crente fracassado? Você sabe por que tem crente que vive atrás de profeta pendurado em profecia? Você sabe por que tem crente que vem na igreja uma vez por semana? Você sabe por que tem crente que acha tudo difícil? Você sabe por que tem crente que vive choramingando? Você sabe por que tem crente que não faz nada, que não acontece nada, não produz nada? Gente que vive só correndo atrás de prejuízo, correndo atrás de prejuízo. Você encontra com ele, ele fala: ah, é aquele prejuízo. Você sabe por que tem crente desse jeito? Não é porque Jesus é fraco, não. É porque não tem intimidade, não tem comunhão, não tem vida com Deus, não tem vida com Jesus, não tem vida com a igreja. Aí você fala: ah, pastor, você continua agredindo as pessoas que vêm na igreja. Não, não estou agredindo, estou simplesmente dizendo para você: tem condição de melhorar, tem condição de ser diferente, tem condição de conseguir mais, tem condição de ter mais, tem condição de obter mais, tem condição de realizar mais, tem condição de ser mais feliz, mais completo na presença de Deus, tem condição. É só buscar ter mais intimidade com Ele, provocar mais intimidade com Jesus. E como é que faz isso, pastor? Essa igreja, as pessoas que acompanham essa igreja, a vida dessa igreja, elas sabem como faz. Porque aqui tem algumas pessoas que acompanham essa igreja e tem algumas pessoas que vêm buscar profecia, milagre. O que acontece aqui? Milagre acontece. Agora, aquelas pessoas que acompanham a vida dessa igreja, elas sabem como é que consegue conquistar comunhão com Deus, intimidade com Deus. Porque aqui nós estamos em atividade de segunda a segunda. Quando não é de manhã é de tarde, quando não é de tarde é de noite, quando não é de noite é de madrugada. Quando não é presencial, é virtual. E nós ainda somos modernos ainda. Temos Facebook, temos WhatsApp. A gente não para. Porque quem quer buscar intimidade com Deus não para. Vai atrás da intimidade com Deus. Quem quer intimidade com Deus faz da busca de intimidade com Deus o seu principal objetivo. Quem quer intimidade com Deus, busca comunhão com Deus como a coisa mais importante da sua vida, porque de fato é a coisa mais importante da vida. Na vida de um crente não pode ter coisa mais importante do que conviver com a igreja. Fala: ah, mas a minha família é mais importante do que a igreja. É porque você não caiu sua ficha ainda. Porque se você tiver comunhão com Jesus, você vai orar e Ele vai resolver as questões da sua família. Se você buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e você encontrar essa intimidade da proposta de Cristo, você vai clamar e Deus vai abrir porta para os seus filhos, e Deus vai curar sua mãe, e Deus vai resolver seus problemas. O dia que a sua ficha cair, você vai resolver seus problemas com mais facilidade, porque não tem outro jeito. Foi isso que Ele preparou, não tem por outro, não tem outro caminho, não tem outro lado, só por aí. Abre a sua Bíblia em João, Evangelho de João, capítulo 17. Olha só. Você vai falar: nossa, pastor, você continua falando umas coisas assim esquisitas, assim, difíceis. Eu vou mostrar para você que não sou eu. Eu li isso na Bíblia. E há muitos anos eu venho lendo isso na Bíblia. João 17, de 9 a 11. Diz assim, ó: eu rogo por eles. Jesus dizendo para Deus: eu rogo por eles. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Jesus falando para o Pai: ó Senhor, eu estou orando em favor deles.
Eu não estou orando em favor de todo mundo, eu não estou orando em favor do mundo, mas eu estou orando em favor da minha igreja, eu estou orando em favor dos meus discípulos, eu estou orando em favor daqueles que são batizados, daqueles que participaram da ceia comigo, eu estou orando em favor deles. E ele vem bem claro aqui, ó. Eu não rogo pelo mundo, eu não quero conversa com aqueles que não têm intimidade comigo, não são esses que eu estou buscando cobertura para eles, não é desses que eu estou falando com o Senhor, eu estou falando dos que têm intimidade comigo, daqueles que são meus discípulos, daqueles que têm comunhão comigo, daqueles que entendem o que eu falo, aqueles que reconhecem a minha voz, é desses que eu estou falando, é por esses que eu estou rogando, e isso foi Jesus que fez. Você está nesse grupo? Até que ponto você está nesse grupo? Essa oração de Jesus, ela te alcança? Você participa dela? Jesus falou: olha, eu não estou rogando por todo mundo não, eu não estou pedindo para qualquer um não, o meu negócio é com quem tem intimidade comigo, meu negócio é com os meus discípulos. Você está nesse grupo? Você é alcançado? Você é alcançado por essa oração de Jesus? Você ora e Deus responde? E Jesus continua. Ele continua: e todas as minhas coisas são tuas, falando para o Pai, e as tuas coisas são minhas. Ele dizendo: Pai, eu e o Senhor somos donos de todas as coisas, tudo nos pertence. Aí vem aqui o 11: e eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. Aí ele falando dos discípulos, da igreja. E eu vou para ti, Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Não tem como essa oração alcançar aqueles que não participam efetivamente da igreja. Não tem como essa oração alcançar aqueles que não têm comunhão com o corpo de Cristo. Não tem como essa oração alcançar aqueles que não têm comunhão perfeita e íntima com Jesus, assim como Jesus tinha comunhão perfeita e íntima com o Pai. É assim que funciona o cristianismo. É assim que funciona o evangelho. Se você participa de uma igreja e tem alguma diferença com essa igreja, resolva esse problema, essa diferença, porque senão quem perde é você. Se você não concorda com esse negócio de igreja, você pede a Deus, você vai para o monte, você faz jejum e pede a Deus, mas pede para resolver primeiro essa questão, porque essa oração de Jesus pertence, ela alcança aqueles que têm comunhão com a igreja, aqueles que têm intimidade com Ele. Vocês estão me entendendo? Jesus não busca intimidade com ninguém fora da igreja, fora do contexto da igreja. Isso lhe é estranho? Isso lhe soa estranho? Porque tem gente que pensa que Jesus veio salvar todo mundo e que o mundo inteiro é protegido por ele, porque não cai uma folha de uma árvore. Então aquele que está bêbado, caindo, foi porque Deus permitiu que ele sofresse. Aquele que é mentiroso e não quer parar de mentir, é porque ele está aprendendo. Mas uma hora, nem que seja depois da morte, no purgatório, vai dar tudo certo para ele. Tem gente que pensa um monte de besteira. Agora, o que a Bíblia fala é uma coisa só. O que a Bíblia fala é uma coisa só. É que você precisa ter comunhão com Jesus. Que Ele quer ter intimidade com você, aqui e agora. Certo, irmãos?
Abra sua Bíblia aí em Lucas no capítulo 12. Lucas no capítulo 12, versículo 1. Olha só que interessante. Leia aí, leia. Ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas. Imagina, naquele tempo, a Bíblia fala aqui, muitos milhares de pessoas. Tinha multidão, tinha muitos milhares de pessoas, muitas mil pessoas. Era muita gente, era uma multidão de pessoas. De sorte que se atropelavam uns aos outros. Aquele povo se atropelando uns aos outros. Começou a dizer aos seus discípulos, olha só. Aquele tanto de gente atrás de Jesus, querendo ouvir Jesus, querendo ver os milagres de Jesus, e uns atropelando os outros, pisoteando os outros, naquele tempo que tinha pouca gente naquele lugar. E aqui fala, Jesus começou a dizer para os seus discípulos, ele que ignorou a multidão, ele começou a falar com aqueles 12 homens que o seguiam, e mais algumas pessoas, coisas que não interessavam a outros, somente aos seus discípulos. Ele dizia, olha, toma cuidado com o fermento dos fariseus, porque tudo que você fala aqui e ali, ele começou a falar coisas particulares com os seus discípulos, ele ignorou a multidão. Simplesmente ignorou a multidão. Se tivesse escrito aqui, Jesus então começou a dizer às multidões, a multidão, aquelas pessoas, não, ele começou a falar em particular com os discípulos, o povo lá se atropelando uns aos outros, e ele falando, olha, não tema meu rebanho, porque os fios do cabelo de vocês estão todos contados, testemunhem de mim, que eu vou testemunhar de vocês diante dos anjos. E começou a falar com seus discípulos, com a sua igreja, com aqueles que iriam iniciar a sua igreja, e os outros lá se atropelando, e Jesus falando com seus discípulos. De repente alguém daquela multidão começa a querer chamar a atenção de Jesus. Olha aí, para você ver que interessante, no capítulo 13 e 14, e disse-lhe um da multidão, mestre, dize a meu irmão, que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse, homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? Jesus disse para aquele homem, você não sabe nem quem sou eu? Você acha que eu sou juiz para ficar dividindo herança? E eu sou o Salvador, eu sou o Criador da igreja, eu estou aqui para criar uma nova raça, eu estou aqui para salvar os homens da maldição do pecado, eu estou aqui para salvar os homens da maldição do inferno, e você está querendo que eu divida a herança na sua família? Você não sabe nem com quem você está falando, rapaz. Para tratar com Jesus, você precisa saber quem Ele é, você precisa saber o que Ele quer, você precisa saber o que Ele veio fazer aqui, o que Ele está fazendo aqui, você precisa de participar daquilo que Ele criou para salvar os homens, você precisa de ter comunhão com as coisas que Ele estabeleceu, você precisa saber quem é o Espírito Santo, você precisa de ter vida com a igreja. Esse negócio de crente domingueiro, de crente que anda atrás de profeta, isso nunca vai dar certo, você nunca vai saber quem é Jesus, você nunca vai conhecer Jesus, se você não acompanhar, não estiver acompanhando a vida da igreja, se você não estiver participando daquilo que Jesus está operando todo dia no meio do seu povo, se você não estiver comendo do maná que alimentava o povo de Israel no deserto, porque Jesus alimenta a sua igreja todos os dias, Jesus renova a sua igreja todos os dias, Jesus cura a sua igreja todos os dias, Jesus faz milagre no meio da sua igreja todos os dias.
dias. Não há vida em Cristo fora da igreja, fora da comunhão com a igreja. É engano seu se você pensa que consegue ter comunhão com Jesus vindo na igreja uma vez por semana, sem participar da vida da igreja. Você está redondamente enganado. E eu estou falando isso não é para criticar não, é para te convidar para acompanhar essa igreja. Acompanhe essa igreja. Venha no culto domingo de manhã orar, buscar o Espírito Santo. Venha no culto da sexta-feira, no culto de libertação, que você vai ver coisas tremendas que Deus realiza. Vamos para um monte de oração, orar os sábados à tarde. Participa dos grupos, das redes sociais que as irmãs têm aqui, de campanha de oração pelas madrugadas. Participa da vida dessa igreja, que você vai entender o que eu estou dizendo, e que você vai ver que ainda falta muito, se você ainda não participa da vida da igreja. Certo, irmãos? É preciso ter intimidade com Jesus. Não queira tratar com Jesus de acordo com os seus próprios conceitos, porque ele vai responder para você igual ele respondeu com esse homem, para esse homem. Você nem sabe quem sou eu. Quem falou para você que eu estou aqui para dividir herança? Para você conseguir alguma coisa de Jesus, você tem que saber qual é a função dele. Você tem que estar dentro daquilo que ele estabeleceu. Você tem que ser membro do corpo de Cristo, porque a noiva de Cristo é a igreja, e é a coisa que ele mais ama, é a coisa que ele mais busca, é a coisa que ele mais trabalha. Ele trabalha em função da sua noiva. Glória a Deus. Jesus trata com a igreja. Jesus opera na vida da igreja. O Espírito Santo, ele anda dando arrepio para muita gente. Ele dirige, ele intercede. Mas tudo que o Espírito Santo faz é para a glória de Jesus. E Jesus trabalha para a igreja. Jesus criou a igreja, Jesus sustenta a igreja, Jesus conduz a igreja através do Espírito Santo. A igreja é para Jesus, a igreja é de Jesus, Jesus é da igreja. Não queira se individualizar, não queira se separar do rebanho, porque não vai ter tratamento para você nessa situação. Lugar de crente é na igreja. Como é que alguém pode ser crente sem batizar? Como é que alguém vai ser batizado fora da igreja? Como é que alguém vai cumprir aquela ordem de Jesus de participar da ceia, se ele não for membro da igreja? Se ele não tiver vida com a igreja? Então Jesus amarrou a vida do homem na igreja, através do batismo, através da ceia e através da direção do Espírito Santo. Se você pensa diferente, eu te peço, eu te aconselho, eu te digo, começa a orar, fala: Senhor, me mostra se eu estou no caminho certo. Senhor, abre a minha mente e me mostra se realmente é possível eu continuar vivendo essa vida separado da igreja, ou pensando que faço parte de uma igreja. Porque quem vem no culto uma vez por semana não faz parte da igreja, não participa da igreja. Esse negócio de vir e culto é muito diferente de ter vida com a igreja, de estar debaixo da cobertura da igreja. É muito difícil um cristão sobreviver no mundo espiritual sem ter uma cobertura espiritual de alguém levantado por Deus para dar essa cobertura.
Nesse caso aqui, nós estamos debaixo da cobertura da irmã Keila. E eu nunca vi ninguém, nenhum tipo de obra de macumbaria prevalecer contra a cobertura de Deus na vida da irmã Keila em favor dessa igreja. Coisas que pessoas não resolvem sozinhas, chegam aqui nessa igreja e encontram solução. Porque a cobertura dessa igreja é forte. A cobertura dessa igreja é como Jesus de Nazaré, é forte. Engana-se quem quer seguir carreira solo, quem acha que está sentindo uns arrepios e dá conta de prevalecer no mundo espiritual. É porque você não sabe o que significa o mundo espiritual. Quem conhece o mundo espiritual procura estar debaixo de uma cobertura de uma igreja. É muito mais importante você estar debaixo da cobertura da igreja da irmã Keila do que você receber profecia, oração de profecia da irmã Keila. Porque se você estiver debaixo da cobertura dessa igreja, você nem vai precisar de profecia, porque Deus vai trabalhar a sua vida. Deus vai fazer o que Jesus promete aqui, ó. Vai dar ordem para os anjos te darem cobertura, te acompanharem, abrirem as portas para você. Eu quero que você abra os seus olhos nessa noite. Eu quero que você entenda isso nessa noite. Eu quero que você busque essa intimidade com Jesus. Orando, mas você vai conseguir mais efetividade se você participar da igreja, do corpo de Cristo. Participa do corpo de Cristo. Eu sou pastor dessa igreja e eu estou te convidando. Participa dessa igreja. Participa dessa igreja. Decida nessa noite participar da comunhão perfeita com essa igreja, participar e acompanhar essa igreja, que você vai tomar uma decisão acertada e vai passar a ser vencedor nas suas batalhas espirituais. Amém? Quero deixar essa palavra para você.